Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Uma grande alegria iniciarmos juntos o nosso programa Testemunho de Fé. Quero convidar você para nos próximos minutos meditarmos a respeito da liturgia que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nós estamos aí no terceiro domingo do Advento, o domingo que é chamado de Gaudete, domingo da alegria. E o Evangelho é de São Lucas, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Neste Evangelho, nós vemos São João Batista que nos fala do batismo que Jesus irá realizar. Eu vos batizo com água, diz São João Batista, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Pois bem, aqui nós temos então uma ocasião extraordinária de meditarmos a respeito da alegria de sermos filhos de Deus. Ou seja, o Evangelho nos fala de um batismo diferente daquele de João. O batismo que recebemos de Jesus, o batismo que é o Espírito Santo derramado em nosso coração, que faz de nós filhos de Deus. E o que brota, a consequência mais evidente deste batismo é exatamente a alegria, que é o tema da liturgia deste domingo. Esse domingo, a liturgia está toda repetidamente insistindo neste tema da alegria. Veja, por exemplo, a primeira leitura, que nos fala de Sofonias. Canta de alegria, cidade de Sião. O Salmo diz, exultai cantando alegres, habitantes de Sião. E a segunda leitura, Filipenses, São Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. É esse versículo que dá nome ao domingo, Gaudete. Gaudete in Domino, semper. Muito bem. Então vejam só. Em que consiste a alegria de sermos filhos de Deus? Tá? Bom, primeira coisa, talvez a gente, para entender isso, tenhamos que entender o que é alegria, basicamente. Ou seja, o que é alegria enquanto fenômeno humano? Não é? Bom, a alegria, ela está ligada às coisas que a gente ama. Ou seja, se você não ama nada, você não vai ter nenhuma alegria. Se você só ama você, se você está vazio de amores, sua vida não vai ter nenhuma alegria, sua vida vai ser uma profunda tristeza. Por isso as pessoas egoístas, autocentradas, que não são capazes de sair de si, essas pessoas nunca vão ser alegres. Elas não vão conhecer nunca a alegria. Por quê? Porque a alegria está ligada ao amor. E se você só ama você, a sua vida é um tédio. A sua vida é tristeza, a sua vida é vazia, a sua vida é ridícula. Então, para você ter a verdadeira alegria, é necessário que você conheça o verdadeiro amor. Ou seja, quando você tem algo que você ama e você deseja as coisas que você ama, aquilo cria uma tensão, Você está desejando. Aqui nós temos uma espécie de esperança, de desejo, de anseio, de anelo. Você quer aquilo que você ama. Quando finalmente a realidade que você ama chega, a consequência é a alegria. A alegria, digamos assim, é a paz de estar na realidade que a gente ama. Quando você encontra o que você ama, você se alegra. E esse fenômeno, ele pode ser uma realidade espiritual, como pode ser uma realidade banal. Por exemplo, o cachorro, quando encontra o dono, ele abana o rabo e tem alegria. É evidente que a alegria do cachorro não tem nada de espiritual. Aquilo lá é simplesmente o cachorro encontrou o amor, digamos assim, carnal dele. No sentido que o dono que dá carinho, o dono que dá comida,
o dono que dá atenção para ele. Portanto, é uma alegriazinha bastante mesquinha, cerebral, diríamos, né? Mas, mesmo assim, nós também somos animais e essa realidade da alegria, não é, também está presente em nós, seres humanos. Quando você chega, não é, eu me lembro quando minha irmã chegava com docinhos para os meus sobrinhos e eu via eles dando pequenos pulinhos de alegria, não é? É uma alegria também essa carnal, um fenômeno humano muito tranquilo, nada de pecaminoso nisso, mas não há nada de elevado, não é? Trata-se de uma alegria muito básica, muito animal. Me permitam a palavra, mas é isso mesmo. Muito bem. Mas se a gente quer conhecer a alegria cristã, então a lógica das coisas nos pede que nós conheçamos o amor cristão. Se a alegria é a reação mais evidente, não é, diante da presença daquilo que a gente ama, para eu ter uma alegria que não passa, uma alegria eterna, uma alegria imperecível, uma alegria espiritual, uma alegria verdadeira, uma alegria profunda, eu tenho que ter um amor eterno, espiritual, profundo. Então, é evidente que esse amor é o próprio Deus. Então nós estamos falando aqui não de um amor qualquer, estamos falando da caridade, estamos falando, não é, de realmente podermos amar Deus e amar, não é, com o nosso coração. Jesus quer esta alegria para nós. No Evangelho de São João, na última ceia, capítulo 15, quando Jesus estava lá na intimidade com os seus apóstolos, ele diz para eles: eu não vos chamo mais servos, eu chamo-vos amigos, não é? E diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. E aí, não é? Ali, ele então revela o seu amor. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Vejam, permanecer no amor. Uma vez que você permanece no amor a Jesus, qual é a consequência disso? Consequência óbvia é a alegria. E ele diz isso no versículo 11. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então, se nós estivermos no amor de Jesus, nós estaremos na alegria e a nossa alegria será verdadeira. Agora, é importante nós entendermos isto. Nós entendermos que estar no amor de Cristo é, antes de tudo, uma realidade de conversão. Nós estamos no tempo do Advento. O tempo do Advento é um tempo de conversão. E então, talvez, para você começar a trilhar o caminho da alegria, a primeira coisa que você tem que fazer é chorar. Chorar o seu pecado. Por quê? Porque exatamente o choro, o pranto, o arrependimento do pecado é o parto do homem novo que deve nascer. O próprio Jesus nos recorda isso um capítulo para frente no Evangelho de São João, capítulo 16, quando ele diz que o mundo vai se alegrar e que os discípulos vão chorar. E aí ele explica que a vossa tristeza se transformará em alegria. Puxa vida! Nossa, que achado! A tristeza vai se transformar em alegria? Como é que faz isso? Como é que a gente faz para que a tristeza se transforme em alegria? Conta para nós, Jesus, qual é o segredo? E Jesus então conta uma parábola, uma pequena parábola de um versículo. Ele diz assim: a mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, já não se lembra mais das dores, na alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Então vejam,
aqui está a leitura. Nós queremos a alegria verdadeira, a alegria espiritual. Mas nós precisamos primeiro passar pelas dores do parto da nossa conversão. Precisamos primeiro passar pelas dores do parto de chorar os nossos pecados, de abandonar os nossos falsos amores, para abandonar a vida antiga e assim abraçarmos a vida nova, o novo amor e o amor que vai nos dar uma alegria verdadeira. Então, vejam só, se a sua alegria está muito frágilzinha, se na verdade a sua alegria cada vez mais é uma alegria entediante, é porque os seus amores são falsos amores. Troque de amor que você vai ter uma alegria mais consistente. É simples assim. Só que é necessário, para trocar de amor, é necessário morrer. Ou seja, morte e ressurreição. É uma dinâmica de mudança, em que você precisa abandonar o mundo do pecado. Então, é somente assim que você vai ter uma vida nova e uma alegria perene, não uma alegria passageira. Então, vejam, meus queridos, nós precisamos nos deter e analisar como é que está a nossa vida. Não é? Por que é que a sua vida está mergulhada em tristeza? Onde é que estão os seus amores? O mundo moderno, atualmente, as pessoas trabalham 6 dias a semana. Quando chega no domingo, que esperam que seja um dia de alegria, na realidade, o que eles encontram é um dia de tédio. Mas por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a amar. As pessoas não estão dispostas a verdadeiramente morrer para si mesmas. Elas não têm amor. E se não tem amor, não vai ter alegria. Não é? O que você vai ter é simplesmente o tédio, a tristeza. Você vai ter diversões, você vai ficar se distraindo para ver se engana o vazio e a tristeza do seu domingo. Então, nesse domingo da alegria, nós talvez teríamos que aprender o que é que traz alegria, não somente para este domingo da alegria, mas para qualquer domingo. É o fato de que, se você não souber entregar o seu tempo para Deus, no amor, tempo para a oração, tempo para ir à missa no domingo, tempo para se dedicar a Deus, seu verdadeiro amor, você não terá a verdadeira alegria. Nós estamos num mundo que se queixa de saber o que é amor. Na verdade, não sabe. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque o mundo que nós vivemos, quando encontra algum simulacro de amor, alguma coisa que possa parecer o amor, na verdade não é amor, é sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? O sentimentalismo é uma afetação de um amor que não se tem. Ou seja, você fica fazendo teatro, você fica fazendo uma afetação interior como se você tivesse um amor, mas você não tem. Né? Você chega lá e diz para a sua querida: nossa, eu te amo, eu te quero, etc e tal. Aquilo é teatro, ela faz de conta que acredita e você faz de conta que está sendo sincero. E assim, quem sabe, você se engana de que você ama alguém. Na verdade, você não ama ninguém, não ama nem a você mesmo. A única coisa que você sabe fazer é usar os outros. Então, esses amores fingidos, o sentimentalismo é isso. Né? É um sujeito que não ama ninguém, não está disposto a se sacrificar por ninguém, a se doar por ninguém, ele quer somente usar. E, para usar, ele fica afetando, ou seja, fica numa afetação, num teatro de que ele ama. E assim nós vamos de vazio em vazio. E assim não vamos para lugar nenhum. Pois bem,
é domingo de Advento. Nós precisamos nos converter, precisamos nos voltar para o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que é Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo é o verdadeiro amor, de uma forma bem prática, o que nós precisamos é do estado de graça. Ou seja, vamos ser assim, bem objetivos, bem práticos. Você está no tempo do Advento, tudo bem, está cheio de amores falsos, ridículos, vazios, sentimentalismos, afetações. Beleza, está arrependido, começa a chorar seus pecados. Chorou? Arrependeu? Foi confessar? Muito bem. Então, a partir do momento que você recebeu a graça do perdão, através do sacramento da confissão, o que você tem é o dom mais precioso, que vale mais do que todo o universo. Você tem a graça de Deus no seu coração, o estado de graça, a amizade com Deus. E isto deveria ser, para você, cristão, uma fonte de alegria inexaurível. Por quê? Porque você possui em você o Deus Trindade, amor, que habita no seu coração. Então reflita sobre isso. Pare para pensar na graça enorme que você tem sem ter merecido absolutamente nada. É isso mesmo, você não mereceu e não merece mesmo. Deus, Ele amou você. E amou você e veio permanecer no seu coração. Não é? Então lute por este amor. Lute para não perder esta graça. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor. Para permanecer no amor de Deus, nós precisamos observar os mandamentos e saber que vosso amor vale mais do que a vida, diz o Salmo. Nós temos que estar dispostos a tudo para não perder esse amor. E então, quando estivermos dispostos a tudo para não perder o amor de Deus, você verá brotar em você a verdadeira alegria. Saber que existe Deus amigo, Deus como amigo que habita no seu coração, isso deve ser para você já uma alegria enorme, uma fonte de alegria, uma alegria muito mais profunda do que uma alegria simplesmente carnal. Não é? Uma alegria que deve permanecer no fundo da sua alma, apesar das tribulações ao redor. Vejam, é evidente que a alegria perfeita nós só teremos no céu. Nesse mundo teremos tribulações, teremos angústias, dores, porque não estamos, não é, ainda na perfeita alegria do céu. No entanto, quando nós sabemos, temos esta fé, né, que Deus é meu amigo e Ele está dentro de mim, comigo o tempo todo, apesar das misérias que eu possa estar vivendo, isto é uma fonte de alegria para os cristãos que somente quem experimentou é que realmente é capaz de avaliar. Usando aqui uma comparação que Tertuliano, um escritor do início do cristianismo, usava, ele dizia assim, olha, as pessoas que veem os cristãos por fora ficam assustados. Mas é que o cristão, na realidade, é como se fosse uma lâmpada. Aqui ele se refere a essas lâmpadas, como as lâmpadas de Aladim, né? Uma lâmpada de óleo com um pavio e um fogo. Pois bem, ele diz assim, o cristão é como uma lâmpada. Quem olha por fora vê o fogo queimando, mas somente quem olha por dentro é que vê a unção do óleo. Essa é a realidade. Embora nós possamos viver tribulados, né? E com tantas dificuldades,
Quando você se detém a respeito da verdade, da graça de Deus, de você estar em estado de graça, de você estar na amizade com Deus, isso daí é uma realidade de uma alegria tão profunda, uma alegria que ninguém pode abalar, porque, aliás, ninguém pode obrigar você a cometer um pecado mortal e perder o estado de graça, nem o demônio. Você é absolutamente livre para permanecer em estado de graça. Não existe nenhuma possibilidade de alguém te obrigar a pecar. E você pode conservar este amor, esta amizade, e deste amor e desta amizade brota a serenidade da alegria cristã. Essa verdadeira alegria cristã. Claro que será plena, não é? E inefável no céu, porque ali não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais miséria, mas mesmo assim, já aqui, na fé, nós vivemos esta presença divina em nossos corações. Nós vivemos desde já esta presença verdadeira e profunda que está em nós. E é isso que fazia com que os santos, na verdade, ao invés de ficarem perturbados pelas tribulações, no meio desta profunda alegria de amar a Deus, estivessem dispostos também a sofrer por amor a Ele. Por exemplo, amanhã, dia 14, né, na segunda-feira, depois do domingo da alegria, a igreja celebra São João da Cruz. São João da Cruz, quando Jesus apareceu para ele e disse: me peça uma graça, João. E João, então, pediu a Jesus a graça de sofrer por ele. Acho que ninguém de nós perderia essa graça, né? Mas ele pediu a Nosso Senhor a graça de sofrer e ser desprezado por ele. E foi ouvido. Mas foi ouvido e permaneceu na profunda alegria de poder amar a Deus. Por quê? Porque ele via o quanto Jesus tinha sofrido por ele e ele amava Jesus e queria amá-lo de volta. Vejam que então nós estamos aqui diante de uma alegria que não é afetada absolutamente, né, pelas circunstâncias externas, mas é simplesmente arraigada de tal forma no nosso coração que somente aqueles que conhecem a amizade com Deus é que conhecem esta alegria. Então, vamos viver bem esse tempo de advento, né? Vamos viver esse tempo em que você é chamado por Deus a chorar os seus pecados, se confessar e conhecer a verdadeira alegria. A alegria de ter um Deus amado que me ama, que está no meu coração. E é por isso que São Paulo chama a alegria de fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado em nosso coração, ele dá este fruto. Ou seja, existe uma árvore, a árvore do amor, e essa árvore do amor, ela dá um fruto, o fruto da alegria, né? Por isso a igreja pode dizer com São Paulo, nesse domingo, alegrai-vos, é um mandamento, né? Assim como a igreja pode, como mandamento, dizer estejam em estado de graça, ou seja, estejam na amizade com Deus, a igreja pode dizer estejam na alegria, não é? Por quê? Porque se você está em estado de graça e você realmente valoriza esta sua amizade com Deus, você então irá ver brotar dentro de você uma alegria muito mais profunda e muito mais serena do que simples alegrias carnais, psicológicas e superficiais. Meus irmãos, que a nossa alegria seja plena. O Senhor se aproxima, o Natal já está aí às portas. Preparemo-nos, procuremos amizade com Deus, uma verdadeira confissão, o estado de graça, e encontraremos ainda aqui na terra a alegria que Deus quer nos dar. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.